É hora do nosso Vida e Saúde de cada dia. Vem pra cá, sobe o som dessa TV, desse aparelho que você está assistindo a gente e vamos aproveitar aqui cada segundinho juntos, topa? Olha, o programa de hoje está super especial, a gente vai tratar aqui do autismo, mais especificamente do papel dos pais diante dessa condição. Vem pra cá que esse programa tá muito especial. Hoje ainda tem Acerte o Passo por aqui com Tânia Santos trazendo mais um treininho para fazermos juntos. E a receita tá por conta do nosso queijo cremoso, maravilhoso, um queijo cheddar veg que você vai amar fazer. Vai ser uma ótima opção aí para recheios, para passar no pão, enfim, para alegrar a sua vida de maneira saudável. A gente começa o programa trazendo para você uma reflexão da meditação Em Tua Presença, a meditação da mulher de 2023 da Casa Publicadora Brasileira. Hoje, 3 de abril, eu trago para você o Salmo 59:16, está aqui nesse dia, 3 de abril, o seguinte verso, olha, eu porém cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Deus, quando a gente começa com Deus, quando a gente começa agradecendo, lembrando os feitos dele na nossa vida, lembrando que ele nos livrou de momentos difíceis, que ele nos sustentou durante esses momentos, a nossa atitude diante daquele dia ou diante de momentos difíceis serão melhores, porque a gente vai ter certeza de que se ele deu conta em outras fases da nossa vida, ele certamente vai continuar nos segurando bem pertinho, bem firme. É bom essa certeza, não é? E desse jeito a gente começa esse Vida e Saúde que vai para um intervalinho curtinho e volta já com você, não sai daí não. Vem pra cá, esse Vida e Saúde está direcionado aos pais, mas todo mundo está convidado. Nós vamos falar aqui sobre o autismo, essa condição, essa situação que tem afetado a vida de muitos de nós, todas as famílias, as nossas reuniões, a escola. E a gente é impactado de muitas maneiras, maneiras positivas, maneiras desafiadoras. E só para você ter uma ideia, estima-se que cerca de 2 milhões de autistas existam aqui no Brasil. Só que pela falta de conscientização e informação, as famílias muitas vezes não percebem ali os primeiros sinais de autismo e que pode ser feito um diagnóstico muito tardio quando essas pessoas já são adultas. Nós estamos recebendo hoje, para falar sobre esse assunto, a Kane Goulart, que é fundadora da RAAFA. A RAAFA, ela tem sido assim maravilhosa, essa rede adventista de apoio à família autista, e ela tem realmente dado esse apoio, trazido conhecimento, trazido assuntos importantes para a família autista. Kane, boas-vindas aqui ao Vida e Saúde. Seja muito bem-vinda, nós estendemos essas boas-vindas e obrigada por compartilhar um pouquinho do seu tempo e experiência com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, ter uma grande alegria estar aqui representando as mais de 80 famílias que moderam a rede da RAAFA e estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho de um assunto que a gente lida durante todos os dias, né, 24 horas por dia, que é o autismo. Kane, o autismo é ainda algo novo. As famílias, quando recebem um diagnóstico, ou mesmo sem receber um diagnóstico, com a desconfiança do autismo, ficam muitas vezes perdidas, sem informação correta, com medo. A gente está fazendo esse programa aqui hoje justamente para ajudar ou para conhecer melhor o autismo e para lidar com ele da melhor maneira possível. Como é que os pais podem lidar com essa condição que realmente tem aumentado no Brasil? E no Brasil e no mundo, né? E a gente acha que precisa conhecer aqui, vamos começar essa conversa, né, tentando conhecer o que é o autismo. Vamos lá. O autismo ele é uma condição, né, que afeta o transtorno global de desenvolvimento. Então, os pais hoje eles já podem ficar ligados com relação aos primeiros anos de vida já da criança, o desenvolvimento do andar, do sentar. Grande parte das pessoas com autismo elas têm, como qualquer outra criança. Porém, quando chega no desenvolvimento cognitivo e verbal, que a gente chama,
A criança ela passa por um processo onde ela não tem isso, e as janelas às vezes acabam tendo uma certa dificuldade. Como assim, Ken? O que acontece? Hoje, uma criança com a partir de 1 ano e 3 meses, a gente já consegue ter um diagnóstico dela na questão do autismo nessa idade. Nós já Uau! temos a faculdade do Unifesp, né? Em São Paulo, ela desenvolveu com o Dr. Amiklin, que é um especialista dos Estados Unidos, americano, onde ele consegue rastrear no olhar da criança, né, através de um estudo feito, crianças que possivelmente vão ter o diagnóstico de autismo em bebês já. Então, isso hoje é possível a gente poder ter. Mas é uma grande realidade, né, que agora se tem há 1 ano e pouco, antigamente não se tinha isso. Mas vamos falar clinicamente, o que pode ser feito, tá? Então, clinicamente, explicando um pouquinho para que os pais possam entender, quando a gente chama pelo nome, a criança não atende, a criança gosta de enfileirar os brinquedinhos, né? Ela começa a girar pelo corpinho, tendo estereotipias, né? Ou até mesmo bater as mãozinhas, onde nós chamamos isso de flapping. Então, são alguns sinais que você pode observar e falar, opa, isso não está comum, isso não está normal. E é quando chega no momento da fala, essa fala não acontece. Ou às vezes quando a fala acontece, porém é uma fala com ecolalia, que a gente chama, é uma fala de repetição. Uma fala onde essa criança ela repete o que o pai está falando, ela repete o que o profissional está dizendo, ou o que um desenho animado diz. Costumam voltar ao desenho muitas vezes, assistir aquela mesma parte. Então, tudo isso, se estiver acontecendo em seu lar, comece que te chame a atenção para esse desenvolvimento, e mesmo que as pessoas digam para você, não, isso é normal, o seu primo já fazia, o seu tio já fazia, olha, ligue o sinalzinho vermelho e vá procurar um profissional, e os profissionais ou um psiquiatra infantil ou um neuropediatra para poder te ajudar nessa busca por esse diagnóstico. É um processo longo, ele não é um processo tão rápido assim, mas como todo o processo vai envolver outros profissionais, como fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, em que vão poder ajudar essa família com um amparo de informações na busca desse fechar esse laudo, né? Se a criança é autista ou não é, se ela tem TDAH, qual é a finalidade que ela tem. Exatamente, existem muitas condições hoje em dia que podem despertar aí essa desconfiança dos pais. Então, definir essa condição é muito importante para que você parta para um diagnóstico, para um direcionamento ou para uma atuação de você como pai, como mãe, como cuidador dessa criança. Kane, a gente colocou nas nossas redes sociais aí, abrimos sobre esse programa e perguntamos quais eram as dúvidas mais comuns dos nossos amigos telespectadores quanto ao autismo. Chegaram alguns comentários que eu quero trazer. A Liz Simões diz que tem uma filha de 22 anos e só descobriu o autismo aos 18. Ela sofreu muito por rejeição dos professores, alunos e diretores e, olha, inclusive tentou suicídio 3 vezes. Foi terrível. Uau, Li, sinto muito por essa situação e fica com a gente porque nós queremos ajudar a resolver essa questão, né? Quantos tabus com relação ao autismo. Olha a Paula também falando. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade, têm mais facilidade no diagnóstico do que outras? Kane, ali teve um diagnóstico super tardio, confirmando as estatísticas aí, não é? E a Paula está querendo saber por que algumas pessoas conseguem perceber rapidinho e outras não. O autismo tem graus, né? Sim, vamos falar começando pela história que a Ali colocou pra gente ali, né? De fato, o diagnóstico em mulheres, ele é muito mais difícil, porque as mulheres, elas têm algo que nós chamamos de masking. O que é isso? É mascarar o autismo, é olhar para o comportamento do outro e copiar esse comportamento, né? As condições do autismo hoje é porque o funcionamento dos neurônios espelho, que são aqueles neurônios que espelham o comportamento da outra pessoa, eles são bem mais lentos ou em algumas pessoas até inexistentes. Por isso que muitas vezes a gente busca esse olhar da pessoa com autismo, expressa questões faciais, né, orofaciais assim para ele, faz, olha, tô bravo, tô feliz, tô triste, e ele não consegue fazer essa leitura da gente. Por conta desses neurônios espelhos. Então, a dificuldade hoje do diagnóstico de meninas é muito maior do que em meninos. E a cada 5 meninos existe um diagnóstico de uma menina. Por isso que há tantos diagnósticos em meninos e a cor do laço das campanhas serem azul, porque o índice é muito maior em meninos do que em meninas. Mas falando um pouquinho do que a Ali comentou, isso é uma realidade, tem se despertado a comunidade de modo geral, né, a sociedade, para essa questão do tema do autismo muito grande.
e o índice de autistas tardios, que tem diagnóstico tardios, é muito maior em mulheres do que em homens, né? Pasmem para pensar. E essa situação que ele trouxe é uma situação que as pessoas elas não conseguem ser compreendidas em seu meio. E isso faz com que ela entenda que ela é o problema para a sociedade. Então, essa falta de apoio, falta de amparo, ou falta de autoconhecimento, podemos dizer assim, faz com que aconteça essas crises suicidas. Porém, o laudo, para muitas pessoas que possuem, elas comentam conosco, Teru, que é libertador. Quando a pessoa se entende como, né? Acaba, então por isso que aconteceu isso lá atrás, por isso que eu fiz isso, sabe? Então acaba libertando ela de muitos julgamentos. E aí ela passa na faculdade, por exemplo, na cadeira da faculdade, dizer, olha, eu sou autista. E o tratamento das pessoas ao redor dela passa a mudar. Então, para ali, quero dizer que ela não está sozinha. Dentro da Rafa, nós temos um grupo só para a vida adulta, onde ali nós temos adultos que conversam sobre isso diariamente. Legal. E pais de autistas adultos também. Ela pode fazer parte da rede, a gente pode dar um apoio para ela. E sobre a pergunta da Paula Torres, né, com relação a por que algumas pessoas têm mais dificuldades no diagnóstico e outras não. Porque assim, Paula, algumas pessoas... Por questões geográficas, às vezes o território, a localidade onde ela mora, não tem esse despertamento ainda, os profissionais. Algumas pessoas ainda vão nos pediatras. Os pediatras, eles são muito importantes, amigos. Mas o que acontece? Quando a gente vai lidar sobre diagnóstico de autismo, o especialista psiquiatra infantil e o neuropediatra, eles vão te dar a direção. Então, o pediatra ele vai poder te ajudar a entender se os marcos do desenvolvimento estão ok. Mas, às vezes, a pessoa perde muito tempo ainda nos profissionais, e aqui nada contra os profissionais da pediatria, muito pelo contrário, são grandes parceiros, nos ajudam muito, mas o neuropediatra e o psiquiatra infantil, ele já tem esse caminhar, esse trilhar mais rápido, né? E acaba acelerando esse processo no fechar o diagnóstico. Tá? Então, isso acaba acontecendo também. Óbvio que esse diagnóstico que a gente fala, ele não é um exame de sangue ou uma tomografia. O autismo é feito clinicamente, tá, Teru? Ele é feito por terapeutas multidisciplinares que vão observar essa criança. E aí aplicam escalas escalas de testes, né? Então, testes em escala, onde vai ver, a criança senta? Sim. A criança fala? Sim. A criança, sabe? Vão vendo esses testes aplicando, né? A gente tem VibMap e outros testes que são aplicados para isso, onde eles vão descartando possibilidades ou não. E aí há um enquadramento. Vamos dizer aqui, de um teste de 20, se a pessoa tiver 10, provavelmente ela já é. E outras coisas são feitas, outros testes com brinquedos, com comportamentos sendo aplicados, por fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Então, é uma equipe multidisciplinar que apoia essa família, que acolhe essa criança e passa por um processo que não é rápido, gente. É de 6 meses a 1 ano para poder ter a certeza que é do diagnóstico. Paciência, paz, atenção, a sua percepção aí é fundamental para resolver tudo isso. Agora, tem mais interação que chegou aqui perguntando sobre... identificação do autismo. Olha só, a Iderli Garcia disse o seguinte: é verdade que existem vários níveis ou graus de autismo? Às vezes as pessoas possuem e não sabem, por ser um nível bem discreto. Será que isso está certo? Isso procede? Se sim, como é que detecta? Você já falou um pouquinho para a gente, Kane, sobre detecção aí. Acabou de falar, né? Leva um tempo, não é só uma pessoa que vai fazer o diagnóstico, são vários testes, várias medições. Só que ela está querendo saber, a Iderli está querendo saber se tem grau, se isso é verdade mesmo. Sim, vamos lá, Iderli. A sua pergunta é muito importante. Segundo o último DSM-5, nós temos 3 graus de autismo. Então, nós temos o nível 1, onde são os graus leves, a síndrome de Asperger, agora atualizado, né? Também se enquadra dentro desse nível, tá? Então, o grau 1, geralmente são as pessoas que são verbais, né? O autista que tem que precisa de menos apoio, que é mais independente, tá? Eu tô falando aqui de uma forma bem resumida e entenda, não é um profissional falando, é uma mãe falando aqui. Sim. Né? No nível 2, o autismo moderado, que eles chamam, tá? Ele pode falar ou não, mas também vai ser pelo grau de independência dele. Então, quanto mais independente ele for para poder fazer tarefas de casa, para poder fazer atividades de vida diárias, AVDs, que a gente chama, né? E no autismo severo, que é o caso do meu filho, tá? Ele não é, aí já entra num outro quadro. Geralmente, eles não são verbais e dependem mais de apoio, são mais dependentes de ajuda para fazer tarefas simples da vida diária, tá? Tá.
A gente está entendendo nesse programa aqui, Kenny, a gente está buscando a compreensão do que é o autismo, porque nosso objetivo aqui é lidar melhor com essa condição. E você como mãe, você falou, eu não sou especialista, mas você como mãe certamente é especialista sim e tem ajudado outras famílias. Eu quero só frisar aqui que a Kenny, que está com a gente hoje, ela é fundadora da Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Essa é uma rede que está disponível para você que tem dificuldade, que está percebendo coisas diferentes e que pode ser uma ferramenta incrível para você. Mas agora eu quero que você conheça a experiência de alguém que convive com esse diagnóstico no seu dia a dia. Quais são os desafios? A gente vai vislumbrar aqui pela história da Marluce, que você conhece agora, com seu filho com transtorno autista. A chegada de um filho é um momento de muita alegria e expectativa para a família. Geralmente, os pais sonham com as atividades que poderão realizar com a criança. Mas e quando um diagnóstico muda os planos e modifica essas idealizações? Hoje, vamos conhecer a história da Marluce, que tem um filho diagnosticado com autismo e como ela lida com esse transtorno. A gravidez do Felipe ela já foi bem difícil, né? Bem complicada. Tive ameaças de aborto. E depois ele nasceu até prematuro, então assim, eu não tive muita... Só queria ele bem, só queria que ele estivesse bem, que ele ficasse vivo, essas coisas. Então não tinha muito aquela idealização da criança. Depois que ele nasceu, sim, que aí ficou tudo bem, então assim, a gente foi indo, aí brincando no parque e trazendo amigos para casa, assim, essas coisas assim eu pensava bastante, né? Ai, quando ele crescer e ter os amigos dele e vir da escola para cá e festinha e tudo, esse tipo de imaginação assim eu tive. Depois de passar por uma gravidez de risco, Marluce ficou mais tranquila quando finalmente pegou o Felipe no colo. Porém, poucos meses depois, outras preocupações começaram a ocupar sua mente. Eu sempre ficava falando, o Felipe tem alguma coisinha. Todo mundo, ele não tem nada, tira isso da cabeça, tá normal. E aí depois que a gente foi o tempo passando, que aí eu fui observando assim, né, algumas coisas ficaram assim mais evidentes. Aí eu falei, não, isso não é coisa da minha cabeça, realmente tem alguma coisa aí. E como aquilo já estava muito assim me incomodando, que eu queria uma resposta, que eu queria saber o que era, eu falei, não, vou no particular. Aí eu paguei a consulta particular. E aí a gente conseguiu, tipo assim, para uma semana logo em seguida. E aí ela pegou e conversando comigo e fez muitas e muitas perguntas e interagiu, ficou ali com o Felipe um tempão. E aí foi onde que ela pegou e falou para mim, ele tá dentro do espectro e aí a gente vai te encaminhar para as terapias, né? Eu cheguei em casa, eu chorei, eu não tive outra reação além de chorar. Sentei na cama, tem problema se eu chorar? Eu começo a chorar, gente. Eu sentei na cama e comecei a chorar junto, que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Até mesmo pela minha rotina, né? São 2 escolas, são 12 horas fora. E aí eu ficava assim, como que vai ser agora? Como que eu vou dar conta? Como que eu vou fazer, né? Mesmo sendo um transtorno que vem acometendo milhares de famílias, no Brasil ainda não existem dados atuais sobre o autismo. O que se tem, segundo o último levantamento, é uma estimativa de que 2 milhões de brasileiros possuam o distúrbio. No entanto, o autismo entrou no censo do IBGE de 2022 e em abril nós teremos dados que serão divulgados mais atuais e concretos sobre esse transtorno. Com o diagnóstico do autismo, a dinâmica familiar precisou mudar, mas esse processo não foi nada fácil. A gente teve que mudar toda a nossa rotina para encaixar as terapias, para encaixar, né, toda essa mudança que ele trouxe para a nossa vida. Então, há momentos que a gente tem que sentar e tem que brincar, não dá para ficar deixando ele o tempo todo brincando à vontade, porque ele ainda não tinha aquele negócio de brincar com função. Então, a gente tinha que ensinar ele a brincar. A alimentação, que ele é uma criança seletiva alimentar, então é sempre as mesmas comidas, então eu tenho que estar sempre fazendo as mesmas comidas. Se eu saio com ele, eu tenho que levar a comida dele, dependendo do local, assim, ele nem aceita locais diferentes, então se eu tenho que levar é uma bolsa comigo, que é a comida dele, a bolacha dele, que são as mesmas coisas que ele está sempre comendo. Marluce entendeu que receber o diagnóstico do autismo não é uma sentença de uma vida carregada de dor e sofrimento,
mas sim a oportunidade de aprender a enxergar o mundo de uma forma diferente, agradável e feliz. Eu não consigo imaginar o Felipe de outro jeito, não consigo assim visualizar. E se o Felipe fosse desse jeito, sabe? Não consigo. Ele em si é alegria, ele é sorridente, ele é alegre, ele é amoroso. Se você ver, ele vai estar o tempo todo me beijando, me agarrando, me abraçando. O que você vai querer mais, né, do que um filho assim? Ele é cheio de saúde. Isso para mim já vale tudo. Que amor! Com certeza tem desafios, mas tem uma boa dose de amor. E olha, você percebeu aí que a Marluce, ela realmente se empenhou. Um dos nossos objetivos com o programa de hoje é que você, pai, entenda o seu papel. Kane, eu acho que cada história é um diamante, é única, é preciosa, mas os pais realmente entram para uma faculdade da vida que tem um diploma invisível, cheio de beijos, carimbado ali com beijos, com carinho, com amor, mas também com muitas lágrimas, não dá para negar. A gente está aqui, olha, a gente fez uma brincadeira aqui, brincando um pouquinho com o logo do autismo, né, que realmente traz essas peças que precisam de encaixe. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho aqui sobre o papel dos pais. Olha, talvez a primeira grande coisa aqui que os pais precisam fazer é conhecer o autismo. A literatura pode ajudar, casos na internet podem ajudar. O que você recomenda, Kane? A sua rede de apoio aí, você formalizou uma rede de apoio porque talvez buscou uma e não encontrou, não é? É bem isso, Teru. Quando a gente pega o diagnóstico, né, a Marluce, ela fez uma leitura, assim, de todas as mães aqui, ela representou todas nós, né? A primeira coisa é pegar um papel e chorar, porque você não sabe, você idealiza um filho perfeito, e aí agora falando uma coisa até muito forte, mas as pessoas vão me entender, né? Você precisa, de alguma forma, que aquele filho não exista mais para que um novo filho renasça, né? E a partir desse renascimento, há também todos os que você falou, os desdobramentos que a gente precisa fazer com relação ao autismo. Então, conhecer sobre isso, buscar apoio. A nossa rede de apoio ela foi feita há 3 anos atrás, hoje está presente em 15 países, atende 2.000 famílias que estão ali trocando diariamente experiências, vivências sobre essa questão do autismo. Então, nós temos um grupo só de acolhimento para as pessoas que chegaram para não se sentirem perdidas, se sentirem acolhidas e saberem como trilhar esse caminho, né? E isso ajuda muito, tem ajudado muitas pessoas, são pessoas que vêm de várias denominações religiosas diferentes, e vêm de várias classes, de várias crenças, né? Com seus idiomas até diferentes, mas falando da questão do autismo. Então, primeiro, procurar apoio numa rede de apoio. Tá. Às vezes a gente não tem essa rede de apoio em casa, né, com a família, mas uma rede de apoio pode ser essencial para eles, para poder trilhar um caminho aí de mãos dadas junto com essa família. Olha aqui outras peças importantes, gente, no papel do pai, da mãe, do cuidador, até da professora, tá? Que tem crianças com autismo na sala de aula, conheça o autismo, divida as responsabilidades, essa rede de apoio pode ajudar e muito. E também incentivar e promover o autocuidado. O autismo é para ser, esse conhecimento disso aqui é para ser revelador e não aprisionador, né? A gente não pode ficar só refém das rotinas ou só refém daquilo que a gente está conhecendo. Isso, e é importante que a família também tenha um tempo para si, né, Teru? Que elas busquem ter o marido e a esposa terem um momento para eles. Se eles têm irmãos, eu tenho uma filha de 9 anos, né? Tá fazendo aniversário hoje, inclusive. Parabéns! O que acontece? É importante que a família também tenha tempo para esse irmão que não tem, sabe? Separe um momento para eles, tenha essas janelas de tempo, né? Porque senão a família ela vive em função do autismo. E isso não é uma qualidade de vida para todos, apesar de que o autismo ele faz parte da gente, como a Marluce falou, ele é alegria, ele é amor, ele é beijinho, ele é tudo isso. Mas é importante que a família também tenha os seus momentos fora isso, tenha esse autocuidado de si. E a mãe também, né, Teru, tem esse momento dela se cuidar, de ela ter um momento separado para ela cuidar das coisas dela, né?
É isso aí, gente. Olha, são várias pecinhas que vão fazer diferença no seu papel como pai, como mãe, no caso do autismo. Eu vou revelar aqui outras peças fundamentais. Entender que nem todas as crianças autistas são iguais é muito importante. Também criar oportunidades de aprender habilidades sociais, que é justamente uma característica do autismo, né? A sociabilidade aí afetada, e buscar ajuda especializada. Fiz um pacotão bem diverso aqui, Kane. Muito bem, as habilidades sociais, aí você vai poder te ajudar a igreja, os grupos, os locais que você pode tentar incluir essa criança e não desista dele. No primeiro momento que você for, pode ser que seja mais complicado, mas vai indo aos poucos introduzindo, porque essa questão da habilidade social vai fazer muita diferença. A escola tem um papel muito importante também, né? Introduzindo essa criança, às vezes é o seu filho, o único filho, com outras crianças. Isso vai ajudar imensamente ele também. Nesse aspecto social. E eu acho o seguinte, gente, os pais de crianças não autistas também têm um papel aqui, porque esse convívio, essa oportunidade, né, para aprender as habilidades sociais, ela é desenvolvida em conjunto. São redes de adultos e infantis também. Quando você explica para o seu filho que o autista é colega igual, ele precisa de um pouco mais de paciência ou precisa de inclusão, você está fazendo um bom trabalho também, importantíssimo. Olha aqui, fazer refeições em família, olha que estratégia, que ferramenta poderosa. Trabalhar em conjunto com a escola, essa é uma questão muito importante, necessária. E também generalizar o aprendizado. O autista, ele não tem uma demência, digamos assim. Ele não é uma pessoa incapaz de aprender. Ele vai aprender de maneira diferente, Kane. É bom a gente frisar isso, né? Exatamente, Teru. O meu menino, ele não fala, o Derek. Só que assim, ele usa um tablet de comunicação aumentativa alternativa que se chama TD Snap. E tudo que a gente pergunta para ele, ele responde por ali. Entende? Então, eu tô dando Encontrou um exemplo. caminho. Para que você perceba que há caminhos hoje, né, com a tecnologia, com tudo, para você generalizar esse aprendizado, para você aumentar esse repertório e poder, de fato, fazer com que o seu filho ou a sua filha tenham condições de entrar para uma sociedade, para uma comunidade que muitas vezes está aí aberta, né? O que falta para muitas pessoas é o conhecimento. Às vezes a gente peca pela ignorância, mas o que falta nos é o conhecimento. E a gente falando, quanto mais a gente falar, melhor vai ser. Como a Teru bem colocou o exemplo das famílias que não têm o transtorno do espectro autista, mas que desempenham um papel belíssimo, incentivando os seus filhos a se relacionar com as diferenças, né? Então, a gente ter esse olhar, eu acho que vai ajudar a todos nós a continuar vivendo, tendo uma vida com muita qualidade e com a condução de Deus para todas as famílias. Que bênção esse programa, né? Que bênção essa conversa com a Kane, que traz um pouco da experiência, um pouco da profundidade de pesquisa dela como mãe e como fundadora da RAAFA. RAAFA é RAAFA, Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Chegou mais uma interação aqui, Kane, a última que eu quero trazer hoje. A Ludmila Barros disse o seguinte: olha, meu filho tem 13 anos e é autista grau 1. Ele tem comportamento muito natural, exceto pela dificuldade em relacionar-se com pessoas fora do ambiente familiar e o andar na ponta dos pés. Há algo que se possa fazer para estimular que ele pise com toda a planta dos pés? A Ludmila traz aqui a sua pergunta, querida. Obrigada, viu, Lud, por participar aqui com a gente. A gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, Kane. Vamos lá, Ludmila, uma boa dica para você: terapia ocupacional com integração sensorial. Encontrar na sua cidade um terapeuta que possa trabalhar com o seu filho. Hoje em dia já tem até algumas palmilhas que ajudam as crianças a poder fazer esse desenvolvimento. Como pela idade do seu menino, ele já é pré-adolescente, né? Então, esse terapeuta ele vai ajudá-lo nessa condução de generalizar esse comportamento também em ambientes públicos, em ambientes familiares ou até na escola. Isso vai ser muito benéfico para ele também, tá? Então, a minha dica seria, né, procurar esse profissional que possa lhe ajudar. Kane, eu preciso agradecer você pelo tempo aqui com a gente, pelas respostas. Ela deu uma pontinha, gente, de tudo que rola em torno desse espectro. E você que deseja conhecer mais, que deseja conversar com a Kane pessoalmente, que deseja fazer parte dessa rede de apoio importantíssima, tá aí o @ no Instagram, @raafa.autismo. RAAFA.autismo. E dá para conversar com você por lá, né, Kane?
Sim, a gente tem uma equipe lá de pais, de mães que acolhem, que recebem a gente lá e depois de lá já vai para a rede de apoio, que são os grupos do WhatsApp. Mas a gente está super à disposição e agradece muito pela oportunidade de estar aqui também, Teru. Nós que agradecemos e desejamos o melhor por um mundo melhor, gente, para as nossas crianças, nossas famílias, nossa sociedade melhor. Beijão, Kane, e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Bora pro intervalo? Necessário, né? A gente vai fazer mais um treininho aqui com Tânia Santos. Ela vai fazer o acerte o passo comigo e com você. E ainda hoje tem receita desse queijo cheddar veg. Olha aí, eu já passei a mão ali na faquinha, senti a textura, tá sensacional. Volto já com tudo isso para você.